Muito bem, irmãos, 2 Pedro, capítulo 3. Vamos continuar falando do assunto que é mais falado no Novo Testamento. Entre os muitos assuntos do Novo Testamento, batismo, ceia, louvor, adoração, oração, a volta de Jesus, ela tem mais de 300 citações só no Novo Testamento. Então, o assunto sobre a volta de Jesus é um dos assuntos mais falado, mais pregado pelos santos apóstolos e autores do Novo Testamento. Quando a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, e ela fala exaustivamente de um assunto, em primeiro lugar, ela faz isso para chamar a nossa atenção. E em segundo lugar, para mostrar a importância e o valor do assunto que está sendo ensinado, pregado e falado em suas páginas. E a volta de Jesus é o assunto principal do Novo Testamento. No Antigo Testamento foi o seguinte assunto: o Messias virá, e o Messias veio. No Novo Testamento o Messias voltará. Então, nos dois testamentos, tanto a primeira vinda como a segunda vinda de Jesus é algo profundamente falado, ensinado e pregado. E os crentes, os cristãos, devem ler o tempo que Deus lhe dá de vida, olhando para a volta de Jesus. Num passado bem recente, era comum a gente ouvir a seguinte frase nas igrejas, né? A seguinte frase dizia assim: viva hoje como se Jesus viesse amanhã. Agora a coisa ficou mais estreita. Viva hoje como se Jesus viesse hoje. Não espere por Jesus para amanhã, espere Jesus hoje. Por quê? Porque a história mostra que o tempo está se afunilando, está se estreitando. As coisas estão entrando no eixo daquilo que Deus determinou, e a volta de Jesus está mais próxima do que quando Paulo, Pedro, João, Tiago pregaram o Evangelho. Hoje nós estamos mais próximos da volta de Jesus Cristo do que Paulo e Pedro estiveram. E Jesus está voltando. Posso ouvir um amém, igreja? Maranata, irmãos. Viva hoje como se Jesus viesse hoje. Imagine você entrando num túnel, essa entrada bem larga, 10 carros lado a lado, trafegam tranquilamente, mas quando você vai se aproximando do final do túnel, ele vai se estreitando, e no final dele só passa um carro de cada vez. A história, ela está rumando para isso. Todos os carros vão ter que passar pela saída estreita e vão dar de cara com o grande guarda de trânsito do universo que se chama Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala tanto da sua vinda. E por isso que esse assunto, baseado também nas próprias profecias bíblicas, é tão pouco pregado nos dias de hoje. Se tem uma coisa que Jesus profetizou, e eu vejo a cada dia, a cada momento, e eu fico estarrecido com a profecia que Jesus diz em Mateus 24, ele disse assim: quando vocês não me esperarem mais, eu virei.
Então Jesus deixa claro que vai chegar um tempo que uma grande massa, ou a grande maioria dos cristãos, dos que dizem e que se dizem servir a Ele, não estarão mais esperando Ele. Só uma minoriazinha, um pouquinho, um restinho de crente, que ainda estarão falando e os outros criticando. A volta de Jesus, irmão e irmãs, será a maior surpresa para a igreja e para o mundo. Então nós vamos continuar falando dos sinais da sua vinda, mas eu gostaria de falar algumas verdades acerca da volta de Jesus em 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. Não dá para falar tudo por causa do tempo. Essa mensagem que eu vou falar hoje daria para se desdobrar em 10 mensagens, mas eu vou resumir para você hoje um pouco. Tá bom? Vamos então ver algumas verdades acerca da volta de Jesus em 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 13. Então, deixe a sua Bíblia aberta aí, ligue o seu celular, abra a sua Bíblia eletrônica aí, sintonize aí, marque 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 a 13. Quando a gente olha para esse texto da Bíblia, a gente percebe que tudo nos mostra que Jesus está voltando. Tudo nos mostra. Ao nosso redor, a geografia, a história, a filosofia, a política, a sociedade, a religião, tudo ao nosso redor nos mostra que Jesus está voltando. Quando a gente lê esse texto, a gente também percebe que a igreja está próxima e prestes a deixar este mundo e ir para os braços de Deus, que é o arrebatamento, que quem sabe Deus nos dê graça, a gente fala em outra oportunidade, que é um assunto profundo também. Quando a gente olha, toda a criação, ela está gemendo, ansiosa pela volta de Jesus. Isso está lá em Romanos capítulo 8. Os crentes verdadeiros também oram todos os dias. Todos os dias os verdadeiros crentes oram: venha a nós o teu reino. E quando o crente ora, venha a nós o teu reino, ele está orando para que o rei desse reino venha e implante esse reino. Então, todos os dias, os fiéis crentes gemem e oram, esperando a volta de Jesus. Eles oram por isso. Os sinais preditos em Mateus 24 se cumprem plenamente, desde que Jesus falou até os dias de hoje: terremotos, fome, guerra, doença, multiplicação da ciência, tudo comprova, mostra, indica, aponta que Jesus está voltando. Maranata, hosana nas alturas, vem Senhor Jesus. Então, quando a gente olha ao redor, tudo mostra que Jesus voltará. Mas no capítulo 3 de Pedro, do verso 1 ao 7, pegue sua Bíblia aí, veja que quando estivesse próximo da volta de Jesus, essa volta seria questionada, seria colocada em dúvida. O que diz aí o verso 1 ao 7? Amado, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero,
para que vos lembreis da palavra que primeiramente foi dita pelos santos profetas. Ou seja, Pedro está dizendo, olha, a volta do Senhor foi pregada no Antigo Testamento, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Ou seja, Pedro está dizendo, desde Enoque, o sétimo depois de Adão, até os dias em que eu vos escrevo, a volta do Senhor está sendo anunciada, está sendo pregada, está sendo falada. Aí ele diz assim, sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Então, nos últimos dias. E quando se darão os últimos dias? Segundo os teólogos, estudiosos do Novo Testamento, eles dizem que os últimos dias começaram no nascimento de Jesus e vai terminar com a volta de Jesus. Por que é chamado de últimos dias? Porque é os dias em que Deus dá a última oportunidade para que os homens e as mulheres se voltem para Ele e sejam salvos. O dia da salvação é hoje. A hora da salvação é hoje. Quem quiser ser salvo é agora. A porta da graça está escancarada, esperando que homens e mulheres entrem por ela. Aí Pedro diz assim, como é que esses escarnecedores vão falar? Hoje você fala da volta de Jesus, até no meio dos crentes, tem crente. Olha que coisa, uma coisa absurda dizer isso numa pregação. Tem crente, descrente da volta de Jesus. Parece até uma incoerência. Aliás, quando a gente lê a Bíblia, tem coisa e assuntos que a Bíblia fala que o diabo é mais crente do que muito crente. Por exemplo, você não vai encontrar um demônio, um capeta, se existisse esse tal de inferno que o pessoal prega aí, se você tivesse a oportunidade de ir lá no quinto dos infernos, entrar lá no meio e perguntar a uns demônios, a todo demônio, se Deus existe, você não ia encontrar um demônio ateu. Não existe demônio ateu. Só homens e mulheres é que são ateus. Mas demônio é crente. E o demônio, a Bíblia diz que ele crê que Deus existe e ainda estremece. Ou seja, o demônio, vou usar uma ilustração aqui. Vamos supor que está um forró-bodó danado aqui. Demônio, a capetaiada, tudo aqui zombando, palavra. Quando Deus chega, todo mundo guarda a viola, põe o rabo entre as pernas e fica quietinho, porque a autoridade maior chegou, o Rei da Glória chegou, o demônio treme, estremece e reverencia a presença de Deus. Já tem crente que às vezes o culto está rolando e o crente mascando chiclete, está nem aí com o culto, a oração, né, pegando fogo e o crente conversando com o outro do lado, atrapalhando o outro irmão orar. Às vezes os crentes são profundamente irreverentes. Faz coisa que até o diabo duvida. Aí Pedro diz que no meio dos crentes se levantariam escarnecedores. E o que é que eles vão dizer? Onde está, verso 4, eles fazem uma pergunta, onde está a promessa da sua vinda? E dão um exemplo, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É mais ou menos assim, ô Rivaldão, vem cá, Jesus vai voltar? Vai. Então me diz uma coisa, por que é que desde que eu sou gente, que eu ouço falar da volta de Jesus e ele não voltou até hoje? O questionamento aqui é esse.
Pedro está dizendo para nós ficarmos ligados, linkados, espertos, porque virão escarnecedores que colocarão dúvida até mesmo sobre se Jesus virá, para desestimular e esfriar a fé do crente. Não existe coisa que esfria mais crente é quando ele perde Jesus de vista. Tirou a vista de Jesus, começa a esfriar. Nossos olhos e os nossos corações têm que estar fixados nele, tem que estar ligado a ele. Aí Pedro diz assim, eles voluntariamente ignoram isto. Aí ele invoca 2 fatos históricos. Ele diz assim, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foram tirados das águas, e no meio das águas subsistem. Pedro está dizendo, olha, negar a volta de Jesus é a mesma coisa de negar a criação e o Criador. Pedro está dizendo, eles voluntariamente, soberbamente, negam que Deus criou os céus, a terra e o mar pela sua palavra. Aí a gente vai lá em Gênesis 1, o que diz Gênesis 1? E disse Deus, haja luz, e a luz veio à existência. Disse Deus, apareça um enxame de criatura nos mares, e o mar foi cheio de sardinha, baleia, camarão, atum. Deus encheu os mares de um enxame de criatura com a sua palavra. Deus disse, haja luminares no céu, apareceu o sol, a lua, as estrelas, toda a criação veio à existência pela palavra. Aí João diz assim, no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas subsistem pela palavra, e sem a palavra, nada do que existe se fez. Pastor, quem é a palavra? No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, e Jesus pela sua palavra criou todas as coisas. Sem Jesus, nada do que existe existiria. Deus ordenou e tudo veio à existência. Aí Pedro, usando a criação, ele continua falando assim, ele diz assim, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ele está dizendo, olha, esse Deus Criador, no passado, enviou um dilúvio que cobriu toda a terra e destruiu todas as coisas. No passado ele destruiu com água, agora ele vai destruir com fogo. No passado sobrou só 8 almas, agora pela misericórdia e graça se salvará uma grande multidão. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Pastor, como é que o senhor prova que vai salvar uma grande multidão? Apocalipse 5, santo. Apocalipse 5, minha santa. O que é que diz lá? João estava lá diante do trono. Aí ele viu gente de tudo quanto é tribo, língua, povo, nação da face da terra, entrando, uma grande multidão entrando e se colocando diante do trono. E cada vez mais entrava gente, cada vez mais entrava gente. Aí João perguntou a um santo que estava do lado dele, um anjo: quem é esse povão que tá vindo aí? Vamos usar o linguajar de hoje, né? Ô anjo, vem cá, quem é essa galera que está vindo aí? Quem é esse povão que está vindo aí? Ah, você não sabe, João? Esses foram aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, cujos nomes estão escritos no livro da vida.
Aleluia, glória a Deus. Lá diante do trono. Então Pedro está dizendo, olha, o mesmo Deus que mandou um dilúvio. Se tem uma coisa, irmãos, que se você estudar a história e a arqueologia, é incontestável que houve um dilúvio. Por mais que os céticos, os ateus, os à toa, neguem, a história está aí provando, a arqueologia prova. Você pega a arqueologia já comprovou que quando você estuda os povos e etnias antigas, todos os povos têm uma história, uma lenda, uma ilustração, alguma coisa que ligue a um dilúvio universal e a um cidadão chamado Noé. O dilúvio não é conto da carochinha. Os caras subiram no Monte Everest e encontraram lá no pique do Monte Everest conchas do mar. Aí eu te pergunto, foi um papagaio lá do Nordeste que levou? Botou lá em cima. Eu vou pegar aqui, vou levar para depois contar para os nordestinos. Existe lugar que o mar, que existe fósseis marinhos, em alturas e em superfícies jamais imaginada pelo homem. O dilúvio atingiu a todos. Destruiu o mundo antigo. E só se salvou 4 homens e 4 mulheres. 8 almas. Noé, a patroa dele, as 3 noras e os 3 filhos. Dos 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, saíram todos os povos da terra depois do dilúvio. Os europeus, descendentes de Jafé, os semitas, descendentes de Sem, os africanos, descendentes de Cã. Pastor, mas como é que o senhor sabe disso? Que os africanos foram? Porque Cã é pai de Mizraim. Mizraim é o fundador do Egito. A palavra Mizraim quer dizer homem de pele negra. A raça negra veio de Cã. Não veio de uma ameba. É uma questão de estudar. De onde vieram os povos europeus? De Jafé. De onde veio Abraão? De Sem. Ele é semita. Qual o tronco da raça que Jesus veio? Jesus é semita. Esse Jesus europeu, de olhos verdes, cabelos castanhos, esse Jesus lindão de Hollywood, não tem nada a ver com o Jesus bíblico. O Jesus bíblico, ele era asiático, ele estava mais para africano do que para europeu. Esse Jesus de olhos loiros, lindão, bonitão, gatão de Hollywood, foi criado na Idade Média para afrontar os judeus. É nada mais do que isso, é história, é cultura, que as pessoas não lêem mais, não estudam mais. Mas que o dilúvio aconteceu, aconteceu. Você vai em Caruaru, na minha terra, nos montes de Caruaru tem concha do mar. O mar nunca chegou em Caruaru. Como foi que isso aconteceu? Pedro está dizendo, olha, Deus, assim como Deus destruiu o mundo antigo pelas águas do dilúvio, ou seja, Pedro está dizendo assim, ó, vocês querem uma prova de que Jesus vai voltar, querem um fato histórico, comprovado, aprovado e demonstrado, olhem para o dilúvio. Qual é a certeza que eu tenho que Jesus vai voltar e que Deus vai destruir tudo? O dilúvio. Aquela historinha que as contam na classe dos cordeirinhos lá. Não é cordeirinho mais, como é o nome? É MCA, olha. Nome bonito, MCA.
Na minha época era Cordeirinho de Jesus. E todo sábado eu entrava na igreja, uma filinha assim, ó, um bando de ovelhinha entrando assim, ó, e cantando o hino, aí a gente vinha na frente, cantava, fazia a apresentação da gente, o pastor orava por nós, porque podia fazer tudo, a gente não podia ir para casa sem a oração do pastor, a gente dispensava o lanche, dispensava, né, os brinquedos que a tia dá, mas todo mundo queria a oração do pastor para ter uma semana abençoada. Eu cresci assim, respeitando o homem de Deus e a bênção dele na minha vida. Tem crente que mal dá a paz do Senhor para o pastor. Aliás, é um desrespeito com os pastores hoje que eu fico estarrecido. É oi, ei, e aí, cara? Aí chega lá diante de um juiz de direito, sim, senhor, excelência, bom dia, excelência, tudo bem? Tá. Não leu Bíblia, você não leu Bíblia. Um ministro de Deus é maior do que um ministro de uma república. O ministro da república representa um país diante dos homens. Os servos de Deus representam Deus e o reino de Deus diante dos homens e dos anjos. Quem planta respeito, colhe a respeito. Quem planta reverência, colhe a bênção. Os crentes hoje precisam ser reeducados. Reverência às coisas santas. Aí Pedro usa o exemplo. Aí veja o que ele diz no verso 7. Olha o que ele fala no verso 7 agora. Ele falou sobre a criação, ele falou sobre o dilúvio, e agora ele vai para o verso 7, ele diz assim: mas a destruição futura é certa. Sabe por quê? Ele diz assim, ó: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra que o criou e decretou o dilúvio, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e são guardados para o fogo. Tudo que existe aí, ó, está sendo guardado por fogo, por lixão de Deus. Sabia que Deus tem um lixão? Deus vai catar tudo quanto é bagulho do universo, vai jogar lá? Vai ter o dia do cata-bagulho de Deus. Na sua cidade tem cata-bagulho? Lá em Diadema tinha, ele colocava lá uns avisos, né? Dia do cata-bagulho. Aí a gente coloca lá bacia velha, sofá velho, que a gente não quer. Tem mulher que joga até o velho junto, aí a prefeitura manda de volta. Não, não é para levar o velho, não é bagulho, não é o velho. Pedro está dizendo, tudo está sendo reservado. Reservado o quê? Veja o que ele diz, ó. Até o dia do juízo e da perdição dos homens maus. Irmão, irmã, o universo não é uma casa sem dono. Tem um dono. Ele se chama Jesus. Ele se chama Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei da Glória. Vai haver um ajuste de contas. Tudo está arrumando para o dia do juízo e da perdição dos homens maus. A destruição virá. Mas onde está a promessa da sua vinda? Eu tinha 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, num sábado de manhã, lá em Pernambuco. Meu avô, José Inácio, era pastor, mãe de minha mãe. Ele era pastor de uma igreja semelhante à promessa. A igreja dele se chamava Igreja Adventista Promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o movimento da promessa surgiu, saindo do sétimo dia,
Meu avô até pensou em se juntar com a promessa, mas ele acreditava que as mulheres tinham que usar o véu na hora da oração. Aí por isso que ele não se juntou com a promessa. Ele criou a igreja dele mesmo. Pequenininho eu já ouvia meu avô falar da volta de Jesus. Minhas tias falavam da volta de Jesus. Minha mãe fala da volta de Jesus. Meus pastores falam da volta de Jesus. Eu ouço falar da volta de Jesus. Já vai fazer 60 anos. E cadê o homem? Nada. Aí Pedro diz assim, verso 8 e 9. Vamos lá, irmão. Passo a passo na Bíblia. Olha, ele diz assim, ó: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você entendeu aqui o que é eternidade? Caiu a ficha aí? Hein? O e-mail chegou? Seu zap está ligado aí? Tocou o sininho que chegou uma mensagem? Pedro diz assim, ó: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. Longânimo quer dizer uma pessoa que tem um ânimo longuíssimo. Aí ele diz assim: mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Pedro está dizendo, está demorando para você? Sabe o que é que Pedro está dizendo aqui quando eu leio? Pedro está falando para mim assim, viu, pastor? Pedro está dizendo assim: Rivaldo, você acha que está demorando? 2000 anos? Porque já faz mais de 2000 anos que Jesus veio. Pedro está dizendo, você está agoniado, aperreado, apressado, porque faz 2000 anos? Deixa eu dizer uma coisa para você, sujeito. Tu é crente mesmo? Sou. Faz 2 dias que ele foi embora. Como assim, Pedro? Pois é, porque 1000 dias para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quer dizer, Jesus veio, executou o grande plano da salvação, aí ele volta para se alegrar com o Pai. Faz 2 dias e a gente está reclamando que o menino volta de novo. Se para nós faz 2000 anos, para Deus é como se fosse 2 dias. Tudo está dentro do horário de Deus. Tudo, tudo. Essa história, né? Tem crente que fala assim, parece até um versículo bíblico, né? Irmão, Deus tarda, mas não falha. Isso é conversa da carochinha, isso é dito humano. Isso não está na Bíblia, nem ensinado pela Bíblia. Deus não tarda e Deus não falha. Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado. Deus é um Lorde, Ele é exato. Ele chega na hora certa, no momento certo, para glorificar o nome dele, aleluia. A história está nas palmas da sua mão. E Pedro está dizendo assim: olha, não se apresse não. Ele está dando uma chance para você colocar a vida em dia, se consertar, ajustar. Como é que está a tua vida, crente? O altar da oração está quebrado na tua casa ou está em pé ainda? Cadê tu, crente, na escola bíblica? Tu ainda lê Bíblia? Estuda a Bíblia? Quantos anos faz que tu não toma ceia? Irmão, pregar é isso. É ser antipático também. E eu fui ungido para ser antipático. Para falar para tu. Fique com raiva de mim não. Não adianta matar o mensageiro. Brigue com quem mandou ele pregar. Como é que está você, meu irmão? Ele está sendo longânimo. Não querendo que alguns se percam, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns, porque alguns vão se perder.
Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Você não vai encontrar lá, está fazendo o que aqui? Deus me mandou para cá. Você vai para lá porque quer. Jesus disse que o lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos, não foi para os homens. Mas os homens amam tanto o diabo que vão querer ser queimados junto com ele. No lixão de Deus que eu falei. No cata-bagulho de Deus. O maior bagulho que Deus vai jogar lá é o diabo e a capetaiada dele. Mas tem gente que vai junto, que quer ir. Porque Deus está sendo logânimo. A palavra logânimo quer dizer, é uma expressão assim, ó, uma pessoa de longo ânimo. Pronto, eu não tenho muito fôlego. Uma pessoa que tem uma paciência além do comum. Porque Ele quer que todos se arrependam-se. O que é se arrepender? Mudar de pensamento e mudar de atitude. Arrependimento e conversão. Coisa que tinha no doutrinal antigo, né? O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de pensamento. Eu não acreditava em Jesus, passo a acreditar. Eu não acreditava na Bíblia, passo a acreditar. O que é conversão? Eu me volto para esse Jesus que eu passo a acreditar e me volto para seguir a palavra que é a Bíblia. Então, houve um arrependimento e houve uma conversão. Conversão, você está indo aqui com o carro, alguém grita assim, dá meia volta, porque lá na frente tem um abismo. Aí você pega o carro e retorna. Conversão. Você já se arrependeu? Você já renovou sua mente? Sua mente é espiritual ou é mundana? Já houve uma transformação no teu pensamento? Você consegue suportar aquele pisão no pé no ônibus, na hora do rush? Antigamente, quando meu braço não era convertido, e já se arrumava para atingir com o outro. O crente convertido aprende a engolir gato descendo de ré na garganta. Já viu um gato? Imagina você engolindo um gato e ele com as unhas e você traz água da palavra aí para esse gato entrar. Arrependimento e conversão. Deus está querendo que os homens se arrependam. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por quê? Olha, Atos 17, verso 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que eles se arrependam. Porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio de um homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando ele dentre os mortos. Deus não está levando em conta o tempo da ignorância. Esse é o tempo do arrependimento. Esse é o tempo da graça. Esse é o tempo da salvação. Esse é o tempo da libertação. Esse é o tempo da transformação. Esse é o tempo de achegar-se a Deus. Porque Deus determinou um dia em que Ele há de julgar o mundo com justiça através do justo juiz. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pastor, como é que o senhor sabe? Que certeza o senhor tem que vai haver um juízo final? Jesus ressuscitou. A prova é Jesus ressuscitou. Não preciso de maior prova do que essa.
Deus disse que ia julgar o mundo por Jesus. Mataram Jesus. Ih, o plano de Deus já era. Ih, coitado de Deus, mandou o filho dele, mataram ele. Aí Deus disse assim: ah, vocês estão pensando que eu estou brincando? Você pensa que eu estou numa praça brincando de menino, pega, né? Esconde, esconde, pega, pega. Deus, vou ressuscitar ele. Aí mataram Jesus, celebraram a morte de Jesus, estavam folgados com a morte de Jesus, mas ao terceiro dia, desceu um varão dos céus, com veste resplandente como o sol ao meio-dia, e afastou a pedra, e quem estava lá já não estava mais, ressuscitou, aleluia. Chegaram alguns crentes apressados lá. Esses crentes chegam em culto atrasado, né? Chegou uns crentes lá no culto meio atrasado, lá na porta do sepulcro. Foi você que roubou o corpo do meu mestre. Por que buscai dentre os mortos aquele que vive? Não está mais morto, ressuscitou. Isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia, você tem que ler Bíblia. Amém? Aí Paulo diz assim, ó: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que não quer que os homens pereçam, mas que todos sejam salvos. Aleluia! O desejo de Deus é me salvar. O desejo de Deus é te salvar. Você consegue repetir comigo uma frase? Consegue? Diz assim, ó: é da vontade de Deus que eu seja salvo. Para o ensaio foi bom. Você crê nisso mesmo? Que é o desejo de Deus que você seja salvo? Glória a Deus por isso. Pastor, qual é a prova de que Deus quer que eu seja salvo? Sabe qual é a prova? Um cidadão chamado Jesus Cristo. Tu é de Jesus, amém? Jesus está em ti, amém? Você está em Cristo, amém? Se você é de Cristo, Cristo está em você e você está em Cristo, você tem a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Você não terá, você já tem. Pastor, que notícia é essa? Meu Deus do céu, isso é pesado demais para mim. Pastor, como o senhor prova que eu tenho? Apocalipse, capítulo 2 e 3. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. O que é que você tem? Boniteza? Deus tem anjo mais bonito lá no céu. Sabedoria? A anjarada lá é de 1000 a 0 em nós. Dedicação no louvor? Com todo respeito, irmã do coral. O coral aqui são amadores ensaiando para um dia cantar com os anjos. Grupo de jovem também não se gloria. Pastor Rivaldo pregando, não chega nem aos pés dos arautos que tem lá no céu. Pastor Rivaldo pregando e um anjo falando, eu sou um tagarela. Um palhoreiro, um falador. O que é que você tem? O que é que você tem? Você tem a vida eterna. Mas parece que isso está tão desvalorizado que os crentes nem se alegram mais com isso. O maior dom Deus te deu. A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo. O Senhor não retarda a sua promessa, viu? Vai vir. Vô Inácio morreu, vó Joana morreu. Eu tinha uma tia chamada Jajá, morreu. Eu não sei se eu vou estar vivo ou vou morrer. Mas que ele virá, virá. Quer eu creia ou não, quer eu espere ou não,
ele virá. Na hora certa, no momento certo, a trombeta vai tocar. E a vinda dele será inconfundível. Ele virá com milhares e milhares e milhares de anjos. Você vai olhar para o céu, serão tantos anjos como as estrelas que há no céu. Mas quando você mirar, tem um que é diferente. Mais glorioso, mais bonito, mais perfeito, mais assombroso, lá no meio dos anjos, ele será inconfundível. Você vai olhar para ele e vai saber que é ele, e vai se cumprir a profecia que diz: este é o nosso Deus, a quem tanto aguardávamos. E aí você que é todo quietinho na igreja, todo cometido, né? Você vai pular como a coça, meu irmão. Sabia disso? Hã? Mas pastor, Jesus, eu já estou velho, quebrado. Se preocupe não, você vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. Você vai ter um corpo eterno, perna eterna. Lá no céu não tem academia. Lá no céu todo mundo é perfeito. Você vai ter uma voz perfeita, um olhar perfeito, um corpo perfeito. Tudo para adorar Ele de eternidade. A eternidade Ele será louvado, exaltado e glorificado. Na volta dele, os ímpios vão dizer: que os montes caiam por sobre nós, para não vermos a glória de Deus e do seu Cordeiro, porque o homem em pecado não pode ver Deus. Deus disse: o homem pecador que me vê, certamente morrerá. Mas aí Jesus, quando ele vir, ele vai nos transformar num abrir e fechar de olho, para que nós sejamos imortais, indestrutíveis, para poder contemplar ele como ele é. E não sermos consumidos pela sua glória. Isso é demais, irmão. Como é que não dá para se alegrar com um negócio desse? Isso é coisa para crente quando está passando em tribulação, lembrar e começar a rir, começar a se alegrar. Esses dias minha esposa pegou Covid, dias atrás. Ela tem um problema sério de pulmão. Me deixou muito aflito. Mas numa hora eu estava sentado lá na beira da cama, e veio uma frase do Apocalipse: já não haverá morte, nem dor. Aguenta firme, irmão. Aguenta firme, irmã. Não desiste não. É breve. Breve você vai gritar Maranata. E quem sabe naquele dia, quando você olhar para o lado, aquele teu pai, tua mãe, tua avó, teu primo, teu parente que tu tanto amou, vai estar do teu lado, glorificado, ressuscitado, e junto você subirá para se encontrar com o Senhor nos ares. Ele virá quando ninguém espera, verso 10. Dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. A expressão aqui, virá como ladrão, é numa hora que ninguém espera. O ladrão não manda um zap para você dizendo: olha, esteja na Avenida Guilherme Couto, que sábado, 2h da tarde, para fazer um pix para mim, que eu vou te assaltar. Ele vem quando você menos espera, de surpresa.
por isso estáis apercebido. Lembra que eu preguei da última vez, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló? Expliquei para vocês. Faça que nem Noé, continue trabalhando, continue construindo a arca. Continue fazendo a vontade de Deus, ele virá como ladrão, ele virá de surpresa. Ele causará grande terror a muitos. Será um dia de assombro para muitos. Os céus desaparecerão com grande estrondo. Aqui sim é o verdadeiro Big Bang. E sabe quem é que vai detonar essa bomba? Jesus Cristo. Vai causar espanto. Os elementos irão se desfazer pelo calor. Imagina, irmão, o Everest derretendo de calor. Fogão mesmo. Tudo queimando, tudo. A terra será purificada pelo fogo. A terra se tornará um abismo de fogo. Assim como se tornou um abismo debaixo das águas. Mateus 24:30. Então aparecerá no sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Todas as tribos da terra, japonês, alemão, chinês, todo mundo. Aí eu quero ver Valentão nesse dia. Que ele virá. Todas as tribos da terra verão ele. É por isso que a Bíblia às vezes dá a entender que Jesus vem de noite. E em outro texto dá a entender que Jesus vem de dia. É porque na terra, por exemplo, nós estamos de dia aqui, mas lá no Japão é noite. Se Jesus viesse hoje, para os japoneses ele veio de noite. Se ele viesse hoje, para os brasileiros ele veio de dia. Mas ele virá. De manhã, de tarde, de noite ele virá. Mas como é que pode isso, pastor? Não pode. A internet pode transmitir esse culto agora lá para o Japão e todo mundo me vê. A internet pode transmitir esse culto para toda a face da terra e todo mundo me vê. Agora eu te pergunto, o Deus que deu sabedoria para os homens fazer um negócio que transmite a imagem de um homem para toda a face da terra, um Deus onipresente, não pode vir e todo mundo ver ele, não? Que dificuldade tem para esse Deus? Nada. O que há é incredulidade humana. Mas que ele virá, virá. Amém, irmãos? Ele causará grande estrondo. Aí Paulo diz assim, 2 Tessalonicenses, ele diz assim, e a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo, desde os céus, com os anjos do seu poder. Olha o que ele continua falando, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, os incrédulos que não quiseram conhecê-lo, e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os crentes que andaram aí meio crente, meio descrente, o pé na igreja, outro fora da igreja, levando, naquela música gospel, levando a vida evangélica assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai, tu vai ser levado. Te liga, tu vai ser levado. Firma os teus passos, os quais por castigo perecerão, eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Vou usar uma expressão aqui, eu quero que vocês me entendam, viu, irmão? Rapaz, o homem vai vir botando fogo, arrebentando com tudo. Vai ter moleza para ímpio nenhum.
e nem para crente que anda aí com a vida. Você é crente, irmão? Mais ou menos. Seja crente. Jesus disse para a irmã de Lázaro: se tu crer, verás a glória de Deus. Seja crente. Como devemos esperar Ele? Verso 11 e 14. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Sejam. Aí ele diz assim: vivam de maneira santa e piedosa. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. É assim que Ele quer encontrar você e eu. Amém? Para os que, para não sermos pegos de surpresa, mas estarmos preparados para a volta de Jesus, eu vou te dar alguns conselhos. Número 1, entrega o seu coração e sua vida totalmente a Ele, sem reserva. 2, tenha comunhão com Deus todos os dias de forma individual e coletiva. E isso com muita oração, estudo da Bíblia e pregação da palavra. 3, aos colegas e vizinhos e a qualquer pessoa que encontrarmos ou convivermos, assim que tivermos uma oportunidade, falemos para ela da salvação e do amor em Cristo Jesus. 4, venha para a igreja com espírito de adoração, não como quem vem a um clube, simplesmente para encontrar amigos, mas venha para adorar o Rei da Glória e crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. 5, ampute de sua vida tudo que lhe afasta de Deus, jogue fora e se aproxime dele. 6, vigie e esteja alerta a cada dia, a cada hora, contra o mundo, a carne e o maligno. 7, busque sinceramente um profundo reavivamento na sua vida e na vida da igreja. É algumas pistas, você aceita se quiser. Por último, sua vinda é a última esperança da humanidade. Vamos ficar em pé? Versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. Amém, irmãos? Você acha que essa terra que a gente vive tem conserto? Esqueça. Você acha que dias melhores virão? Alguns pode ser, mas não todos. Você acha que a educação, a política, a filosofia vai dar jeito a esse mundo? Ai não, irmão. Quem vai consertar é quem fez. É Ele, Jesus. Você quer viver num mundo justo? Você quer viver numa terra em que as pessoas não te julgarão pelo que tu tem, mas pelo que você é? Espere Ele. Se prepare para a volta dEle. Esteja santo, para quando Ele voltar, te levar. Amém, irmãos? É essa palavra que esse pastor, às vezes chato, tinha para falar para vocês. Mas agora eu vou para casa, tranquilo, porque o recado eu dei. Amém? Se Deus quiser, a gente se encontra
para a glória dele.